O Conto do Viajante. Capítulo 8. Em Ladris. Depois de alguns dias seguindo o caminho que me foi ensinado, desci para o lado oeste das Montanhas da Névoa, e por um vale encontrei a antiga casa de Elrond. O local que havia sido um refúgio por tantas gerações. Lá, antigamente, se guardava todo o conhecimento, a história e as artes do Oeste. O local estava deserto agora. Lá, todas as suas ruas e fontes, casas e salões, escadarias e bibliotecas foram feitos para ser o mais belo possíveis. Não havia nada que fosse feio ou mal feito naquele vale. Passei alguns dias em repouso em sua beleza outonal. Explorei todo o quarto e aposento em doce solidão, como sei que às vezes todos os homens desejam fazer, com calma e em seu próprio tempo. Quedas de água incontáveis e leves descendo do alto. Não havia motivo algum para partir de tal lugar, pois todas as suas obras eram majestosas. Porém, o lugar estava vazio, e todos os seus habitantes haviam partido. O que isso significava? Entendi que não poderia permanecer naquele refúgio para sempre, pois ele não fora feito como uma habitação eterna. Ele não servia para se viver entre as coisas excelentes, mas para buscar a mais excelente de todas as coisas. Isso deveria ser motivo suficiente para que qualquer criatura deixasse sem hesitar a mais bela obra de suas mãos. Não que quem o fizesse não as amasse, mas porque existia algo que amavam ainda mais. Por esse motivo, tal terra estava vazia, apesar de sua beleza ímpar. Bem, não de todo vazia, pois foi lá que encontrei a última de seus habitantes. Seu nome era Undomiel, que significa em sua língua, estrela vespertina. Ali ela estava, sozinha, com as lembranças de toda uma era em que aquele lugar fora sua casa. Mas agora, seu coração buscava algo, insatisfeito, e ela não permanecia em lugar determinado. Não me aproximaria dela se não fosse a solidão que se encontrava em seu rosto. Ao ver a tristeza alegre em seu coração, me senti tocado, e fui movido a me dirigir a ela, pois via que seu desejo inalcançável era o mesmo que estava em meu coração. Não me recordo exatamente as palavras que lhe dirigi, mas devem ter sido algo como que se segue. Minha senhora, que seu coração não se assuste com a minha presença, e que ele não lhe traga nenhuma sombra, muito menos a de qualquer ameaça. Eu desejei dirigir-me a ti, mas não encontrei uma palavra que fosse apropriada. Iria embora com a infelicidade de nunca lhe dizer nada, mas vi que carregas alguma dor em seu coração, e que caminha sem encontrar descanso. Então fui movido a perguntar-lhe por que motivo estás assim. Suas palavras são doces, estrangeiro, e ninguém poderia se sentir ameaçado por alguém que se dirigisse a ele como o fazes. Estou triste, pois os dias de minha felicidade foram os que passei ao lado do rei. Por ele abri mão de tudo que possuía de mais precioso, e permaneço, sabendo que em algum lugar, outro dia ou época, poderei ser satisfeita. Aguardo com ansiedade o dia de minha partida dos círculos do mundo, pois meu maior e único desejo é poder vê-lo. Não, antes digo, é poder estar com ele novamente. Parece um triste destino vagar por esse mundo por eras incontáveis sem ter qualquer alegria ou dar-se por satisfeita com nada que aconteça. Isso é o que todos que me encontram insistem em dizer, mas quando dizem é também por ignorância. Se eles tivessem a oportunidade de morar com o rei como eu fiz, eles saberiam que não há nada de mais excelente que se pudesse desejar. Não importa o que custasse, eles abririam mão do que tinham por valioso por isso.
Todos os dias os homens abrem mão de algo menos valioso por aquilo que é maior. Mesmo um animal selvagem troca o sono pela busca de sua comida, ou troca o desejo do alimento pelo da água, ou ainda a atividade pelo descanso. Se não o fizessem, não poderiam viver. Como estes animais buscam o alimento e a água, meu coração busca estar com o rei novamente. O rei. Eu odiei todos os dias da minha vida. Creio que fui não somente mau, como também um tolo. Me conte sobre o rei. Gostaria de encontrá-lo. O rei foi para onde os homens não podem segui-lo. Ela olhou tristemente para suas belas mãos descansando sobre as pernas. E sentindo alegria renovada, continuou. O filho do rei governa agora. Ele governa tanto o norte como o sul, e todos os homens do oeste se submetem a ele. O chão que os teus pés pisam agora são seu domínio. Se por todo o tempo que eu caminhei eu tivesse considerado que pisava dentro do reino do filho do rei, eu teria tido muito mais cuidado e reverência em tudo o que fazia. Vi que andei como um descuidado, como um louco bêbado à beira de um penhasco. Mas apesar de tudo, me senti protegido, sabendo que por incontáveis centenas de milhas, nenhum chão que eu pisasse estaria fora de seu domínio. Das planícies cobertas de neve no extremo norte, onde os homens tinham seus trenós puxados por lobos, os belos campos verdes sob o sol, onde os homens pequenos habitavam, até além do porto distante de onde os que zarpam não voltam mais, todos os rios que corriam lentamente até o grande mar, as montanhas com seus picos cobertos de neve eterna sob sol e luar, os portos dos homens ao sul, com mercadorias e produtos de lugares distantes, as franjas do deserto além das quais poucos ousam ir, a própria terra negra que eu imaginara erroneamente estar fora do seu domínio, as grandes florestas com árvores que agora eu tanto amava, árvores velhas parecidas com anciãos, com seus nós e rugas, árvores gigantescas, mágicas de folhas de ouro e prata, árvores além do rio, verdes como nada acima da terra, e até o leste distante, onde os anões buscam a beleza fria do ferro para as armaduras dos cavaleiros que lutam nas extensas regiões de Hun. Eu nunca pisara em uma terra que não fosse sua. Senti grande temor e reverência. Meu coração foi elevado e minha cabeça se abaixou. Meus olhos e os da esposa do rei se encontraram. Eles eram negros como seu cabelo, profundo como uma história antiga, e o amor deles era mais desejável que o mel. Senti algo muito semelhante ao constrangimento e terror que sentira em Lórien. Não era a primeira vez que eu a desejava, e isso era uma coisa terrível. Homens serem virtude pensam que podem desejar qualquer coisa sob o céu, mas mesmo entre eles ainda há algum senso de que há certas coisas que estão fora de nosso alcance, e quando passam tal limite, os conhecemos como tiranos e homens odiáveis. Mas parece que eles também estão sempre lá dentro de nós, nos dando conselhos sobre o que queremos ou não fazer. Suas vozes não cessam, e a linha entre nós e esses homens que odiamos é mais fina do que gostaríamos de supor. Quando nos justificamos em muitas de nossas ações e deixamos de perceber quão retorcidos são nossos pensamentos, é porque nos tornamos mais parecidos com eles. Quantas vezes fazemos isso sem ao menos perceber? O desejo que a minha anfitriã me despertava me aterrorizava, pois sabia que ela não era minha. Não haveria como ser. E por mais que a velha criatura que eu era desejasse muito que ela me amasse como ama o rei, eu sabia que isso seria um tanto impossível quanto ridículo. Ela não me pertencia. Ela não devia pertencer a nenhum homem além do rei. E enquanto eu aguardava o dia de vê-lo de novo, não estava submetida a nenhum outro. Ela era uma rainha, embora nunca usasse esse termo, ou poucos homens se sentissem inclinados a fazê-lo. Passou em minha mente com estranheza que os homens, diferentemente dos orcs, sempre entram em guerra, disputas e contendas, não por coisas feias, mas por coisas belas.
Seu desejo é que se façam grandes casas, jardins suspensos, bosques privados, finas joias e vastos tesouros. Tal compreensão foi estranha para mim, porque sempre imaginara o contrário. Um homem que desejar o ouro pode desejar o ouro de dois modos diferentes. Um pela própria beleza deste, o outro para fazer uso desta. Havia em mim, pela esposa do rei, os dois desejos, mas era o segundo que tentava perigosamente reinar em meu coração. Prestei pouca atenção às palavras restantes dela, pois minha mente batalhava consigo mesma e com meu corpo. À medida que as horas passavam e o clima ameno fazia nossos corações caírem em paz e sono, ela adormeceu. Por longo tempo a olhei dormir. Sabia que essa seria a última vez que a veria, ou que teria a oportunidade de contemplar sua beleza. Ela dormira como uma criança inocente ao lado de um captor de escravos que dizia ter sido mandado por seu pai. O momento da minha partida havia chegado. Eu me levantei e me distanciei silencioso, ainda olhando para ela. Me virei e segui meu caminho para longe do vale escondido, desejando que ela não viesse atrás de mim.